Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa correção do Exame Nacional da Magistratura, ocorrido na data de 20 de outubro de 2024. Eu sou a professora Raquel Peruso e vou acompanhar os senhores e as senhoras na correção das questões atinentes à matéria de direitos humanos. Deixo desde já aqui o meu contato, @RacPeruso, e vamos com tudo, começando na questão 33. Questão 33. Na qualidade de marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos, a Constituição Federal de 1988 confere especial ênfase aos direitos humanos, consagrando o princípio da, letra A, soberania popular, do regime de fundamentalidade exclusivamente aos direitos políticos, a cláusula pétrea dos direitos e garantias coletivos, bem como a cláusula constitucional de abertura, que permitem a interação da Constituição com o direito internacional dos direitos humanos. Pessoal, aqui o nosso erro vai estar no exclusivamente, né, não é apenas ali, exclusivamente aos direitos políticos. Por isso que está o erro aqui na letra A. Lembrando, pessoal, que o título 2 da Constituição Federal nos elenca os direitos e garantias fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, ali do artigo 5º ao artigo 17, que são os chamados direitos fundamentais catalogados. E ele não se restringe, obviamente, ali aos direitos políticos. A gente vai falar direitos políticos, ali o direito dos partidos políticos, direitos individuais, direitos coletivos. A gente vai ver aqui, ainda coloquei um slide no final da questão para a gente ver bem essa diferenciação. Lembrando, pessoal, que o que está no título 2 são os direitos fundamentais, ali do artigo 5º ao artigo 17, catalogados, mas existem também direitos fundamentais que não estão ali no título 2, exemplo do direito ao meio ambiente, que está no artigo 223, se não me engano, da Constituição Federal, que são os chamados direitos fundamentais não catalogados, porque não estão ali no rol do título 2, artigo 5º ao 17. Letra B. Relativismo cultural, o regime de fundamentalidade exclusivamente aos direitos políticos, ele continua a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, bem como a cláusula constitucional de abertura, que permitem a interação da Constituição com o direito internacional dos direitos humanos, expandindo o bloco de constitucionalidade. Galera, aqui também, né, o exclusivamente. Também, pessoal, muito cuidado aqui com a questão do relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É esse olhar que nós temos que ter para as diferentes culturas, porém, quando há um embate entre normas protetivas de direitos humanos com o relativismo cultural, o que deve prevalecer são os direitos humanos. Obviamente que a gente tem que respeitar ali a cultura de cada localidade, de cada sociedade, ali muitas vezes num mesmo lapso temporal a gente tem ali culturas com hábitos completamente diversos e a gente tem que olhar com respeito e com cuidado ao relativismo cultural, a essa cultura daquela localidade, daquele povo. Porém, quando este relativismo cultural afronta normas protetivas de direitos humanos, a gente vai ter ali a supremacia dos direitos humanos em detrimento do chamado relativismo cultural. Letra C. A dignidade da pessoa humana, o regime de fundamentalidade dos direitos sociais, a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, bem como a cláusula constitucional de abertura, que permite a interação da Constituição com o direito internacional dos direitos humanos, expandindo o bloco de constitucionalidade. Coisa linda, já é, até um coração aqui, já é esse o nosso gabarito. Pessoal, lembra, dignidade da pessoa humana, eixo valorativo de todo o ordenamento jurídico, fundamento da República Federativa do Brasil. Não foi à toa, pessoal, que o nosso legislador constituinte colocou de cara a dignidade da pessoa humana ali no artigo 1º, inciso 3º,
da Constituição Federal, erigindo a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Perfeito ali, regime, olha aqui, ó, de fundamentalidade dos direitos sociais. Sim, direitos sociais são direitos fundamentais. Por que a gente não tem o erro aqui? Ó? Porque tanto na A quanto na B fala o exclusivamente. Aqui não fala exclusivamente, sim, dos direitos sociais, dos direitos individuais, dos direitos políticos, enfim. Né? Mas ele não limita aqui apenas, exclusivamente, aos direitos sociais. Por isso que não está errado aqui essa afirmação dentro da letra C. A cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, sim, mas lembra que hoje a gente já considera, a doutrina, a jurisprudência já consideram também como cláusula pétrea, ali no parágrafo 4º do artigo 60, ali vai falar das cláusulas pétreas, e uma delas será os direitos e garantias individuais, mas hoje entende-se que são todos os direitos e garantias fundamentais, não apenas ali os direitos individuais. Mas foi aqui, seguiu, né, ipsis literis, o que está na Constituição Federal. Expandindo... bem como a cláusula constitucional de abertura, sim, parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, essa cláusula que permite a interação da Constituição com o direito internacional dos direitos humanos, expandindo o bloco de constitucionalidade. Perfeito, gabarito a letra C. A letra D, pessoal, vai falar ali do relativismo cultural, que a gente já conversou também, vai falar o regime de fundamentalidade exclusivamente dos direitos de solidariedade, nada a ver, né, pessoal? E a letra E vai falar a soberania do Estado, o regime de fundamentalidade dos direitos sociais, perfeito, não falou só exclusivamente, tá? A cláusula pétrea dos direitos e garantias coletivos, não prevendo cláusula constitucional de abertura ao direito internacional dos direitos humanos. Não, prevê sim, tanto que está lá expressamente no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Nosso gabarito, então, pessoal, é aqui a letra C. Como a gente falou, pessoal, aqui os direitos fundamentais estão previstos ali no título 2 da Constituição Federal, título 2, que vai nos falar dos direitos e garantias fundamentais, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relacionados aos partidos políticos. Então, artigo 5º ao 17, título 2 da Constituição Federal, os chamados direitos fundamentais catalogados. Mas hoje a gente já sabe que existem direitos que não estão ali no artigo 5º, por exemplo, o artigo 225, que vai nos falar do direito ao meio ambiente, que é também um direito fundamental, porém é um direito fundamental que não está lá no título 2 do artigo 5º ao 17. Chamados, então, os direitos fundamentais que não estão ali no título 2 da Constituição Federal são chamados os direitos fundamentais não catalogados. Certo, galera? Também, como a gente falou ali, as cláusulas pétreas, lembra, pessoal, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Individuais, mas aqui o título 2, direitos e garantias individuais, são direitos fundamentais, mas não são só eles. Também, como direitos fundamentais, a gente vai ter os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relacionados aos partidos políticos. Por isso, pessoal, para a doutrina majoritária, ali, para o Supremo Tribunal Federal, para a grande maioria das bancas de concurso, que foi aqui também o caso, a gente tem todos os direitos e garantias fundamentais como cláusulas pétreas. Desculpa, aqui a banca colocou literalidade, o que está ali na Constituição, né? Ela colocou ali. Bem permite. Cadê? A cláusula pétrea dos direitos coletivos. Cadê? Desculpa, a letra C, o nosso gabarito. Ela colocou a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais. Tudo bem, está tudo certo. Ela colocou ali
de acordo com a literalidade do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, individuais, tudo bem. Mas vá sabendo, e assim que a gente faz correção de prova, galera, a gente vai vendo por que está certo, por que está errado, esmiuçando. Fique sabendo que está escrito na Constituição dos direitos e garantias fundamentais, mas não estaria errada se a alternativa trouxesse que todos os direitos e garantias fundamentais são, sim, cláusulas pétreas, não apenas os direitos fundamentais. Aqui a prova optou pela literalidade, ali do parágrafo 4º, inciso 4º, do artigo 60, mas não estaria errado se trouxesse esse entendimento aqui, que todos os direitos fundamentais, não apenas os direitos individuais, possuem ali esse patamar de cláusula pétrea. Vamos que vamos, galera. Questão 34. O Brasil ratificou a Convenção... Deixa eu botar aqui. O Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada, né, galera, nosso Pacto de São José da Costa Rica. Ali a gente sabe que na temática dos direitos humanos, os tratados e as convenções costumam ter ali o apelido da cidade em que foram assinados. Então, ali, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova York, por exemplo. Então, o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica no ano de 1992 e reconheceu a competência jurisdicional contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1988. A partir desta data, a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por violações de direitos protegidos pela Convenção Interamericana foi apreciada pela Corte Interamericana, tendo sido o Brasil condenado em alguns casos, como no recente caso Honorato versus Brasil. Nesse caso, assinale a alternativa correta. Letra A. O caso se relaciona às alegadas violações perpetradas por agentes do Estado no contexto da mobilização de trabalhadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que se reuniram com o objetivo de protestar contra as políticas agrárias. Pessoal, este caso aqui é o nosso chamado caso Antônio Tavares. Não é o caso Honorato, tá, pessoal? E aqui a banca trouxe ali a cobrança dos casos das condenações envolvendo o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, instituída ali através do Pacto de São José da Costa Rica. Este caso aqui, que ela quer saber qual é o caso Honorato. Não é a letra E, porque este caso ali dos trabalhadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra é o caso Antônio Tavares. Por isso está errada a letra A. Vamos para a letra B. O caso se relaciona a um caso de maus tratos praticados em detrimento de paciente em uma clínica de saúde vinculada ao SUS. Não, pessoal, esse caso é um caso muito triste. O caso do Damião Ximenes Lopes. Caso muito triste, que ele tinha alguns problemas ali de saúde e ele precisou de atendimento e, né, acabou sofrendo maus tratos e vindo a óbito. Então, o Brasil foi condenado aqui, neste caso, Damião Ximenes Lopes. Não é o caso Honorato, tá, galera? Por isso que a gente tem que conhecer os casos de condenação envolvendo o Estado brasileiro. Errada a letra A e errada a letra B, porque não é o caso Honorato. Letra C. O caso se relaciona
as falhas na investigação e na punição dos responsáveis pela morte de muitas pessoas no contexto de 2 incursões policiais efetuadas pela PCRJ. Pessoal, esse caso aqui também não é. A letra C vai nos falar no caso da favela Nova Brasília. Caso de muita repercussão que ocorreu no estado do Rio de Janeiro em razão de uma atuação policial e que acabou ali havendo esta situação do Brasil, do Estado brasileiro ali sendo demandada junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, está errado aqui, não tem nada a ver com o caso Honorato. Letra D. O caso se relaciona à morte de jornalista que teve sua integridade física atingida quando compareceu para prestar declarações sobre um fato. Pessoal, também um caso muito clássico, o caso do jornalista Vladimir Herzog. Também ficou bem famoso ali na mídia. Então, não é também o nosso gabarito, porque não é o caso Honorato. A letra E vai ser o nosso gabarito, que vai nos dizer: o caso se refere à responsabilidade do Estado por uma série de atos que teriam culminado no homicídio de várias pessoas na Operação Castelinho, como resultado do alegado uso excessivo da força por parte da Polícia Militar, bem como pela suposta situação de impunidade que as mortes dessas pessoas permaneceram. Então, pessoal, aqui é exatamente esse caso, o caso Honorato, por isso o nosso gabarito vai ser a letra E, caso Honorato. Tinha que conhecer um pouquinho, né, pelo menos, do que versava cada um dos casos ali de condenação do Brasil na corte. Opa, tudo bem? Desculpe atrapalhar seus estudos, mas prometo que vai ser coisa rápida. Quero te convidar para a Aula Magna, a Nova Era da Magistratura. Uma aula 100% gratuita que acontecerá no dia 11 de novembro aqui no canal do 6 Concursos. Venha descobrir como foram os 2 primeiros exames, conferir dicas exclusivas e saber quais são os pontos de atenção do Enem 2025. Clique no link na descrição e inscreva-se agora mesmo. Vamos que vamos, galera. Próxima questão, questão 35. A discussão do papel das sociedades empresárias na proteção dos direitos humanos avançou consideravelmente, especialmente após o período de forte globalização econômica ocorrido há algumas décadas. Acerca do assunto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Admite-se hoje, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, as sociedades empresárias como pessoas jurídicas sujeitas a terem os seus direitos violados. Não, pessoal. A gente não pode ter pessoa jurídica vítima na corte, não. Apenas pessoa física como vítima. Errada a letra A. Letra B. Os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, aprovado em 2011, são um importante instrumento de hard law que obriga os Estados a cumprir as regras relativamente aos direitos humanos da empresa? Não, pessoal. É o que nós chamamos, não é de hard law, é uma norma de soft law, ou seja, não é uma norma de observância obrigatória, uma norma ius cogens, é uma norma de soft law, uma norma de orientação. Então, errada também a letra B. Letra C. Por considerar que comunidades afrodescendentes e povos indígenas são particularmente afetados pela indústria extrativista, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu um informe específico tratando deste tema. Pessoal, essa
Esse aqui é o nosso gabarito, tá? A letra C, uma questão um pouco mais rebuscada, mas sim, a comissão emitiu informe no ano de 2021, falando ali sobre pessoas afrodescendentes, indígenas e quilombolas, tá? Então, esse é o nosso gabarito, a letra C. Foi a questão que eu achei mais difícil, tá, galera? Foi essa aqui, a 35. Letra D. O dever dos Estados, no que tange ao respeito dos direitos humanos por parte de pessoas jurídicas sob uma jurisdição, restringe-se ao seu próprio território, conforme o entendimento. Não restringe-se, pessoal, não há esta restrição aqui. Errada a letra D. E a letra E vai nos falar que a observância dos chamados princípios de Ruggie tem sido suficiente para a proteção dos direitos humanos, o que torna prescindível, ou seja, o que torna dispensável a formalização de tratado para a responsabilização internacional dos entes e das sociedades empresárias. Não, pessoal, não. Precisa, sim, ter toda a formalização ali para o tratado entrar ali em vigor, o tratado ter ali as suas normas observadas. Então, tem que ter ali toda a formalização. Não prescinde, não dispensa, tá? Errada aqui a letra E. Nosso gabarito, então, a letra C, de acordo aqui com o guia prático da Comissão Interamericana de 12 de fevereiro de 2021. Questão 36, galera. Sobre direitos humanos das mulheres, assinale a opção que reflete corretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra A. Acaso verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, e desde que o município da residência da vítima não seja sede de comarca, poderá a autoridade policial promover o imediato afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. Perfeito, pessoal. Esse aqui já é o nosso gabarito. Olha o que diz o artigo 12C aqui da nossa Lei Maria da Penha. Exatamente o que diz aqui. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, em virtude de violência doméstica ou familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência do ofendido. Olha aqui, ó, isso entrou em 2019, tá? Entrou aqui em 2019 na Lei Maria da Penha. Então, vai ser afastado pela autoridade judicial, né, como regra. Quando o município não for sede de comarca, será pelo delegado de polícia. E quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível, o próprio policial irá promover este afastamento ali no momento da denúncia, pessoal. Isso foi confirmado pela ADI 6138, tá, pessoal? Foi confirmado. Questionou-se aqui a legalidade do dispositivo. O Supremo Tribunal Federal disse não, plenamente possível, plenamente constitucional este dispositivo. Até porque, né, pessoal, olha para o primeiro. Quando este afastamento, ali, verificada a existência do risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, o agressor será imediatamente afastado do lar. Nos casos em que ele é imediatamente afastado do lar pelo delegado de polícia ou mesmo pelo policial ali que atender a denúncia, nesses casos, o juiz será comunicado ali deste afastamento do lar do agressor, no prazo máximo de 24 horas, e decidirá, futuro juiz, vai ter que decidir em prazo igual, também tem 24 horas para decidir sobre a manutenção ou revogação dessa medida de afastamento do lar aplicada pelo delegado de polícia ou pelo próprio agente policial.
devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Certo, pessoal? Então, já foi esse aqui o nosso gabarito. Aqui, pessoal, só para a gente ver por que estão erradas as demais alternativas. A letra B, falando... Pessoal, essa questão foi um misto aí também, né, de direito... Todas as questões, na realidade, aqui de direitos humanos, vindo com um misto bem forte ali de direito constitucional e do conhecimento, né, galera, das teses de repercussão geral, ali também das ADIs, do posicionamento ali dos tribunais. Então, bem casadinha aí as matérias. A letra B está errada, pessoal. Também deu bastante repercussão na época sobre a questão da reserva de vagas ali para homens, para mulheres, não podendo ocorrer aqui essa restrição de vagas em desfavor, em detrimento das mulheres, tá, pessoal? Isso foi julgado 3 ADIs aqui que a gente tem exemplos de leis estaduais que diziam ali que para as polícias militares, ali, policiamento ostensivo, como, né, com o argumento ali de que, em razão ali do risco, elevado risco, haveria ali os estados entenderam nas suas leis estaduais que poderia haver só uma pequena cota ali para vagas femininas, porque majoritariamente a função devia ser desempenhada por candidatos do sexo masculino. Isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Então, não há o que se falar nessa reserva de vagas ali. Todos competem em pé de igualdade, independente ali de sexo. A letra C vai falar da legítima defesa da honra também, pessoal, ADI. A gente tem aqui, ó, ADPF, desculpa, arguição de descumprimento de preceito fundamental 779, pessoal, não se pode mais alegar a legítima defesa da honra ali para justificar ali atos em desfavor da mulher, quando a gente está falando ali de tribunal do júri também. Então, aqui o erro tá, não há como impedir o seu emprego nas sessões do júri ou anular o julgamento absolutório em razão do acolhimento dessa tese. Tá errado, pessoal. Essa tese sequer pode ser levantada, tá, pessoal? A DPF 779. Letra D. Considerando a natureza jurídica distinta dos institutos, afigura-se compatível com a Constituição a fixação de prazos diferenciados para licença adotante e licença gestante. Não, pessoal, não. Não é compatível com a Constituição prazos diferenciados em razão da licença ser para uma gestante, né, quem gerou biologicamente o filho, ou quem adotou ali a licença adotante. Não pode haver prazos mais diferenciados para essa licença. Tema de repercussão geral 782. Por fim, a letra E vai falar aqui, tá manjada essa aqui, né, quem é concurseiro já sabe. A remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época da realização do teste não é inconstitucional. Deve, sim, haver a remarcação ali do teste para aquela candidata. Tema de repercussão geral 973, tá, galera? Questão 37, pessoal. Nossa última questãozinha. Vamos lá, estamos terminando. Acerca do procedimento de incorporação dos tratados de direitos humanos na perspectiva da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Letra A. Rompendo com a tradição constitucional verificada nas cartas políticas anteriores, a Constituição de 88 tornou o processo de incorporação dos tratados de direitos humanos um ato de natureza complexa. Não, pessoal, não rompeu. Porque antes mesmo da Constituição Federal de 1988, o ato de incorporação aqui dos tratados internacionais de direitos humanos já era um ato complexo, tá? Então, não rompeu, não foi uma nova ordem estabelecida pela Constituição. Chatinha essa aqui, né? Mas, vamos lá. Ops. Letra B. Por cumular funções de chefe de Estado e chefe de governo, o presidente da República detém a última palavra em relação à celebração
de tratados internacionais? Não, pessoal, não, ele não detém a última palavra. Olha aqui a letra C, que é o nosso gabarito. O que ela vai nos dizer? Para a corrente majoritária da doutrina, tal como tratados comuns, o procedimento de incorporação dos tratados de direitos humanos pode ser dividido em 4 fases ou etapas. Primeiro, assinatura pelo presidente da República no plano internacional. Segundo, aprovação, olha aqui, ó. Então, primeiro tem que ter o presidente, tá? Mas olha aqui o que tem que ter também. Aprovação pelo Congresso Nacional no plano interno. Terceiro, a ratificação pelo presidente da República no plano internacional. E quarto, a incorporação do tratado já celebrado pelo Brasil no ordenamento jurídico por meio de edição do decreto presidencial. Mas tem que ter aqui a aprovação do Congresso Nacional, por isso que a letra B está errada. E a letra C é o nosso gabarito, perfeito. E atenção, né? A prova foi sábia, porque existe entendimento doutrinário contrário, mas a doutrina majoritária tem aqui como essas 4 fases, essas 4 etapas da doutrina majoritária. Por isso, não vejo possibilidade de recurso aqui, até porque a banca colocou, né? De acordo com a corrente majoritária. Letra D. Por ostentarem status de norma constitucional, os tratados de direitos humanos devem ser obrigatoriamente apreciados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5. Não, pessoal, não é obrigatoriamente. A gente sabe que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos só podem ter 2 status na nossa hierarquia de normas. Ou eles terão status de emenda constitucional, quando aprovados no quórum do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros. Não sendo aprovados nesse quórum, terão status supralegal. Então, só pode ter esses 2 status na nossa hierarquia de normas. Tratados e convenções de direitos humanos, que não versam sobre direitos humanos, não. Direitos humanos só podem ter 2 status. Ou de emenda constitucional, equiparado à emenda constitucional, ali, quando aprovados no quórum do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou status de norma supralegal, quando não aprovado nesse quórum do parágrafo 3º do artigo 5º. Por isso está errado aqui, esse obrigatoriamente aqui, na letra D. E a letra E vai nos dizer que, em razão da cláusula de abertura ali, cláusula de abertura material lá do parágrafo 2º do artigo 5º, que não excluem outros direitos e garantias, além daqueles expressos no texto constitucional, reconhece-se a possibilidade de aplicação em determinado caso de direitos e garantias previstos em tratados de direitos humanos, mesmo que ainda não tenham seu rito de incorporação concluído. Está errado, pessoal. Tem que ter concluído a sua incorporação. Por isso que é o erro da letra E. Nosso gabarito, então, é aqui a letra C. Lembrando aqui, pessoal, coloquei aqui para vocês. Tratados e convenções internacionais de direitos humanos só podem ter duas possibilidades na hierarquia. No geral, tratados e convenções que não versam sobre direitos humanos podem ter uma terceira ainda possibilidade. Então, tratados e convenções podem estar situados em 3 níveis de hierarquia, no geral, pegando tudo, tá? Direitos humanos e não direitos humanos. Tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, terão status de emenda constitucional. Estão lá no topo da pirâmide. Tratados e convenções, então, sobre direitos humanos, primeiro. Segundo, tratados e convenções sobre direitos humanos não aprovados no quórum do parágrafo 3º do artigo 5º vão ter status de norma supralegal. E, por fim, tratados e convenções internacionais que não versem sobre direitos humanos, tá? Que não versem sobre direitos humanos. Eles vão ter qual status? Status de lei ordinária, tá? Então, tratados e convenções que versem sobre direitos humanos, eles só podem ter 2 hierarquias, tá? Ou status de emenda constitucional, equiparado à emenda constitucional, ou status de norma supralegal.
que não versem, tratados e convenções internacionais que não versem sobre direitos humanos, status de lei ordinária, tá? Aqui na nossa hierarquia de normas, né, pessoal? Então, lá no topo, na Constituição, junto, né, e vão compor aí, olha aí, eles vão compor o chamado bloco de constitucionalidade, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovados no quórum do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, vão compor o nosso chamado bloco de constitucionalidade. E, não sendo aprovados nesse quórum, terão status de norma supralegal. Certo, galera? E até a presente data, sempre bom lembrar, a gente só tem 4 tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados no quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, logo que vão estar aqui. Só tem 4. 1, 2, 3, 4. Só esses 4 vão estar ali no topo, que são a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, também chamada de Convenção de Nova York, o protocolo facultativo dessa Convenção de Nova York, o Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Então, apenas esses 4 estão ali no topo ali da pirâmide com status equiparado à emenda constitucional. Todos os demais tratados e convenções sobre direitos humanos terão status de norma. Super legal. Por fim, galera, nossa última questão, questão 38. Questão 38, pessoal, vai nos dizer: com base nos documentos internacionais e na legislação interna concernente aos direitos dos povos originários e indígenas, assinale a alternativa correta. Letra A. A Convenção 107 da OIT, editada em 1957, rompe com a visão integracionista até então predominante. Não, ela não rompeu, tá, pessoal? Essa visão integracionista, tá? Ela não rompeu. De querer integrar ali o índio, né? Uma visão assim como o índio fosse menor e precisasse ser integrado. Então, ela não rompeu com aqui essa visão integracionista. Letra B. No plano interno, antes do advento do novo Código Civil, em 2002, o Estatuto do Índio, de 1973, promoveu a superação da visão integracionista. Também não, tá, pessoal? O Estatuto do Índio não superou aqui a visão integracionista. Isso não ocorreu, está errado aqui a letra B. A letra C vai nos dizer que o regime internacional, o sistema regional americano foi pioneiro na edição de instrumento internacional de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e tribais. Não, pessoal, não foi. Aqui, ó. O sistema regional americano, lembra, que é da OEA, Organização dos Estados Americanos. O Brasil faz parte do sistema ONU, do sistema global, e nós temos os sistemas regionais, sistema africano, sistema europeu e sistema interamericano. O Brasil, por óbvio, dado a sua localização geográfica, faz parte aqui do sistema interamericano. Então, o Brasil faz parte do sistema ONU, sistema global e do sistema interamericano. Aqui, o sistema interamericano, ele não foi pioneiro. Já antes ali de uma primeira edição aqui de norma protetiva aqui, no sistema interamericano, nós já tínhamos proteção quanto ao tema, já antes disso, no sistema global de proteção. Então, o sistema regional americano não foi pioneiro. O sistema global, o sistema ONU, já tinha já previa a proteção. Então, errado aqui a letra C. A letra D vai nos dizer que, ao reconhecer o direito das comunidades indígenas à propriedade sobre terras que tradicionalmente ocupam, a Constituição de 88 confere maior nível de proteção a esse grupo minoritário do que aquele garantido pelos instrumentos internacionais correlatos, como, por exemplo, a Convenção 69. Não, pessoal, está errado, porque a Convenção 169, que inclusive o nosso gabarito é a letra E, ela é muito mais protetiva do que a nossa Constituição de 88, tá? Por isso que está errada a letra D, o nosso gabarito, vamos ver, é para ser letra E, pessoal. A Convenção 169 da OIT,
inovou no critério adotado para a promoção do reconhecimento de determinada comunidade como sendo indígena ou tribal, passando, saindo daquela ideia de visão integracionista e passando aqui, para autoidentificação como procedimento mais adequado, tá, pessoal? E ela é, sim, muito mais protetiva do que a nossa própria Constituição Federal de 1988, por isso nosso gabarito da questão 38 é a letra E. Pessoal, deixar uma mensagem agora especial, parabéns, foi aprovado, aí conseguiu, né, o mínimo ali para a tua aprovação, para tu continuar ali plantando, para colher o teu sonho de ser juiz, ser magistrado aqui no nosso país. Parabéns pela escolha dessa brilhante carreira da magistratura. E especialmente para ti, que não conquistou aí a aprovação neste ENAM. Aqui, eu hoje pedi a Deus assim, uma mensagem para um amigo muito querido, um aluno querido que se tornou amigo, e ele foi fazer o ENAM. E ele não sabia ainda, né, sobre se conseguiria ou não, ali pelo que a gente conversou, ali um gabarito preliminar, teria faltado algumas questões. E eu, pensando, né, no que dizer para ele, eu vi uma mensagem do David Goggins. Não sei se vocês conhecem o David Goggins. Ele tem um livro, Nada Pode Me Ferir. É o livro dele. Ele é um Navy SEAL. Ele é o único homem a ter ali a formação no grupo de elite de todo ali as Forças Armadas Americanas. E ele disse que numa palestra, um advogado chegou para ele e falou que estava muito chateado, não tinha passado numa prova, eu acho que lá deve ter uma prova tipo OAB também, como tem aqui, que estava muito chateado, que as coisas não davam certo, e o David Goggins começou a rir, e daí o advogado falou para ele assim, por que tu está rindo, né? Que isso, está rindo de mim? Ele disse, eu estou rindo porque eu não conheço fracasso. Fracasso não existe para mim. O que existe para mim são tentativas. E eu gostaria que tu tivesse essa visão agora, se porventura tu não conseguiu alcançar ali o mínimo, lembra, essa prova não te define, não define quem tu é, não define... Essa prova, óbvio, a gente quer passar, a gente fica muito chateado quando a gente não passa numa prova ali que a gente se dedica, mas lembra, isso não define inteligência, muito menos caráter. Isso vai te trazer o que tu, óbvio, fazer uma análise ali do que eu preciso melhorar, uma análise objetiva. Às vezes a gente bota muita emoção, galera, quando a gente tem sonhos, né? E, óbvio, o concurso público, então, o concurso da magistratura é o sonho, né? É algo que mexe aqui, né? Que corre nas nossas veias. Porém, tenta tirar um pouco do emocional agora e ver racionalmente o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, quais as matérias ali que eu, né, preciso desenvolver um pouco mais. Mas lembra, não existe fracasso, existem tentativas. Então, como o David Goggins disse para esse advogado, então, tentativa 1, essa tentativa 1 eu não consegui na 2, na 3, enfim, até conseguir e concretizar. Então, não existe fracasso, lembra disso, são tentativas. Certo? Então, deixo aqui o meu beijo, o meu carinho, minha admiração aí para ti que está em busca da toga. E siga ao dispor aqui no @hackperuso. Nos encontramos aí numa aula, num próximo encontro. Um beijo e bons estudos. Tchau, tchau.